Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a confecção desse lindo trilho de mesa. Olha que bonito que ficou. Até achei que ele ficou bem grande. Ficou bem grandão. Aqui ele tá sem finalizar a peça, tá sem quiltar. E, aliás, falta quiltar, né? Colocar o forro, a manta, quiltar e colocar o viés. Se der tempo de eu finalizar, eu mostro no final do vídeo para você. Lembrando que eu tô usando apenas retalhos que eu tinha em casa. Aqui, eu não saí para nada, eu não saí para comprar coisa nenhuma. É artesão ou artesã, tem muita coisa em casa. Então, vamos aproveitar essa semana que a gente tem que ficar em casa e vamos dar um jeito de aproveitar e usar, pegar aquele tecidinho que está escondido, esquecido lá no fundo do armário, aquela alça de bolsa, aquele pedacinho de alça de bolsa no vídeo passado, a bolsa do tricô, certo? A bolsa de carregar tricô, né? Não de tricô. Aquela bolsa que eu carrego meu material de tricô. Então, que gastou um pedacinho de nada de alça. Então vamos fazer isso, gente. Vamos usar a criatividade e vamos costurar, fazer peças bonitas e passar o tempo da melhor maneira, do jeito que a gente mais gosta. O quê? Costurando. Então, bora lá. Para esse projeto, eu escolhi 3 cores diferentes de tecidos. Para cada uma das cores, eu cortei 5 faixas de 5,5 centímetros de largura. Aqui eu vou começar a montar o jogo de faixas, obedecendo essa ordem, essa disposição das cores. O cinza mais escuro, o mais claro e o vinho na outra ponta. Então, notem que as cores mais escuras estão nas extremidades do jogo de faixas. Nós vamos fazer isso em todas as faixas. Nós cortamos 5 dessas, 5 dessas, 5 dessas. Nós vamos montar 5 jogos de faixas nessa disposição de cores. Não pode montar um invertido, cada um de um jeito, não. Para esse trabalho, para o efeito que a gente quer nesse trabalho, uma vez estabelecida a ordem das cores, tem que montar todos na mesma sequência. O interessante desse trabalho é isso, as cores mais chamativas ou mais escuras, elas têm que ser colocadas nas extremidades desse jogo de faixas que a gente costura primeiro, porque depois nós vamos cortar os quadrados desse jogo. Aqui eu já emendei o neutro, vamos dizer assim, o mais claro com esse mais escuro dessa ponta de cá, que eu escolhi que ficasse na esquerda do trabalho. E agora eu vou emendar o vinho aqui. Então, eu viro direito com direito e passo uma costura aqui.
está aqui costurado o primeiro jogo de faixas. Aqui nós vamos tombar a costura pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Por quê? Porque essas duas extremidades são mais escuras que o centro. Então, eu vou tombar uma pra lá, outra pra cá. Nesse trabalho, não precisa se preocupar com a direção do tombamento da costura, porque não vai haver encaixe de costura na emenda dos blocos. Mas aqui eu optei por tombar uma para lá e a outra para cá, somente por conta que essas duas faixas são mais escuras que esse centro. Só vai ter encaixe de costura na montagem final das carreiras do trilho de mesa, mas nos blocos, entre os blocos, não vai haver encaixe de costura. Agora eu vou cortar quadrados de 13,5. Vocês lembram que a medida final que eu fiz para cada bloco desse eram faixas de 4 centímetros, medida final, sem a margem de costura, por 12. Por quê? 4 mais 4 mais 4, 12. E depois, na altura, 12 também. Medida final sem as bordas, lembrando. Então, se era de 4 que eu queria a medida final, eu cortei com 5,5, 5,5, 5,5, ok? Se eu quero a medida final de 12, então eu vou ter que cortar com 13,5. Então, aqui eu vou cortar os quadrados, quer dizer, os quadrados de 13,5. Aqui eu gosto de alinhar bem, aqui ó, eu vejo que tá tudo certinho para alinhar, para não ficar torto, principalmente nessas costuras aqui. Eu já alinho com uma dessas costuras, vou refilar essa ponta aqui, vou começar a cortar com 13,5. Alinhado aqui na borda, e agora eu corto aqui. Aqui eu vou começar a montagem. Vou colocar todos na mesma direção, no mesmo sentido das cores também, para vocês entenderem. Coloquei 9 peças aqui para eu ensinar como que vai ser montado esse trabalho. Vocês estão observando que estão todas no mesmo sentido, por enquanto. E todas começam da direita para a esquerda com o vinho. Tem que cuidar isso, viu? Sempre, porque não adianta pôr assim, eu pôr todas no mesmo sentido, só que assim, ó, invertida. Uma começa no cinza, a outra começa no vinho. Não, tem que ser todas na mesma sequência de cores, tá? Para dar o efeito que a gente quer no final do trabalho. Então, muito bem, organizado assim, todo o seu trabalho, você corta todas as peças, né? Lembrando que eu cortei com 13,5, ok? Então, organiza todas no mesmo sentido, para vocês não se confundir. No mesmo sentido e na mesma sequência de cores, certo? Aí nós vamos começar por essa primeira carreira aqui. Eu vou inverter nessa primeira carreira apenas esta daqui do meio. Eu vou inverter deixando o vinho para cima. Vocês vão ter que cuidar isso também. A peça que vocês vão girar, que vocês vão inverter o sentido, tem que ficar também com a cor escolhida para o mesmo lado. Se é em cima ou se é embaixo. No caso, eu escolhi o vinho daqui com relação a mim para cima, ok?
Se nessa carreira eu inverti a do meio, na próxima carreira, que é essa, eu vou inverter as duas laterais. Então, eu não escolhi o vinho para cima, então eu vou pôr o vinho para cima. Aqui e aqui. Próxima carreira, nessa aqui eu não inverti as duas, na próxima vai ser a do meio. Cuida para mesma cor, o vinho ficar para cima. Aqui não tem como eu mostrar todo o trabalho para vocês, porque eu tô fazendo na mesa da minha máquina de costura, que meu espaço aqui é muito apertado, muito reduzido. Mas isso aqui que eu mostrei para vocês, vocês vão fazer ao longo de todo o trabalho. Não importa, pessoal, se é um trilho de mesa, se vocês resolverem a fazer uma colcha, a sequência vai ser sempre a mesma. Uma para cima, a outra para baixo. Para baixo não. Uma na vertical, a outra na horizontal. Uma na vertical, a outra na horizontal. Você seguiria assim pela carreira inteira. Segunda carreira começa invertido. Se na de baixo tá para cima, tá em pé, vamos dizer assim, a de cima tá deitada. Se aqui tá deitado, a de cima tá em pé. Cuidando, observando a disposição das cores, conforme eu já falei aqui no começo, certo? E assim vai pelo trabalho inteiro. Então, uma carreira é um em pé, o outro deitado, um em pé, o outro deitado. A segunda carreira você já começa com um deitado, um em pé e assim vai. Então, não é só para esse trabalho. Nesse trabalho, cada carreira minha vão ter 3 blocos. Mas se você for fazer uma colcha, um centro de mesa, um almofadão, porque de repente você pode querer fazer esses blocos pequenininhos, fazer uma almofada, uma capa de almofada, uma bolsa, que também fica muito legal fazer em blocos assim menores. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque as peças, as tiras têm que sair bem fininhas, mas dá para fazer. Até depois eu posso montar para vocês uma bolsa com esse mesmo motivo. Então, nada impede também de montar uma bolsa com um motivo assim desse tamanho, nessa proporção. Mas para aparecer melhor o desenho que vai ficar final, eu preferiria reduzir o tamanho de cada bloco para fazer um desenho, para a gente conseguir visualizar melhor, no caso, se fosse fazer uma bolsa, certo? Então, é isso aqui. O segredo, né, vamos dizer assim, a montagem desses blocos é isso aí. Lembra que eu falei quando eu estava emendando as faixas que não haveria encaixe entre os blocos? O que eu quis dizer foi aqui. Em cada carreira, ó, entre um bloco e outro, ó, não tem encaixe de costura. Foi isso que eu quis dizer. Eu falei, só vai ter encaixe de costura entre uma carreira e outra. Então, aqui, por exemplo, na hora que eu emendar essa carreira e essa que eu for emendar as duas aqui, aí vai ter o encaixe das costuras aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, aqui como que eu vou emendar cada carreira dessa? Primeiro a gente emenda cada carreira e depois vai emendando carreira com carreira. Então, como que eu começo a emendar cada carreira? Eu começo daqui para cá, do meio para a esquerda e depois a peça da direita sobre a de cá, a do meio. Então, aqui, começo aqui, ó. Não sei se tá dando para visualizar bem. Deixa eu chegar aqui para baixo um pouquinho, para vocês enxergarem melhor o que eu tô falando. Então, aqui, eu vou começar, depois que eu arrumei, disponibilizei as peças, tudo na sequência certinho,
elas no sentido certinho, eu começo aqui, eu pego essa do meio, dobro em cima dessa, passo a costura aqui, né? Vou para a máquina, costuro, volto no mesmo lugar, no mesmo sentido, abro, aí eu pego essa peça de cá, ponho aqui em cima e passo a costura aqui, abro e já vai ficar certinho, ok? Então, é isso, eu vou costurar e depois eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Então, nós vamos emendar as carreiras. Então, eu já havia comentado com vocês que entre blocos não haveria encaixe de costura, como não houve mesmo, certo? Agora vai haver o encaixe de costura entre carreiras. Então, como que eu fiz com as costuras? Aqui nessa carreira, que esse aqui do meio está na vertical, está em pé, eu tombei a carreira desse lado para cá e desse para cá. E nessa carreira, que esses aqui estão na vertical, estão em pé, eu tombei a costura para cá e para cá. Sempre tombar a costura para o lado que tá em pé, que tá na vertical. Então, primeiro tombada as costuras, eu uno aqui carreira com carreira, passo uma costura aqui, lembrando de ajustar bem aqui, certo? Posicionar bem direitinho. Eu gosto de, eu travo, eu sinto aqui no meu dedo quando uma costura encontrou com a outra. E eu ponho o alfinete um pouco antes da costura, para não haver assim um deslocamento do tecido na hora que a máquina estiver passando aqui por cima do alfinete e do tecido. Mesma coisa do lado de cá. Arrumo aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que isso acontece com qualquer um e às vezes não acontece em todo o trabalho, às vezes em algum bloco ou outro pode acontecer, porque às vezes o tecido cede um pouquinho, ou a gente na hora do corte, ou principalmente na hora da costura das faixas, aquela costura inicial, às vezes a gente costurou um pouquinho torto. Tá vendo que aqui, ó, vou tirar o alfinete para vocês visualizarem melhor. Tá vendo que aqui deu um dentinho? Deu uma diferençazinha? Então, o que eu fiz? Por quê? Porque com certeza essa costura aqui, quando eu tava fazendo as faixas, nesse ponto ela deve ter entrado um pouquinho mais. Aí eu alinhei aqui na onde sobrou, porque esse aqui que tá na vertical, ele foi medido aqui certinho, né? Então aqui, vamos dizer, não teve nenhuma costura para entrar, para ele diminuir. O problema foi nesse de cá. Foi com certeza ou nessa costura ou nessa, numa das duas. Então eu alinho essa pontinha aqui que sobrou, eu não vou cortar, porque senão o trabalho pode ficar torto. Então, eu alinho aqui a costura com costura, ponho o alfinetinho e venho aqui, ó, no fundo, alinho, no começo, alinho bico com bico na carreira. Aqui tá batendo certo, ó. Então, tá vendo? Então, vai dar tudo certo. Agora, eu passo uma costura aqui, depois abro, venho na mesma posição, aí eu venho aqui, coloco
e passo, acerto e passo a costura aqui. Então, eu vou montar esses blocões aqui com 9 e depois pego cada um desses montado de 9 e emendo um com o outro. Lógico que eu já tomei o cuidado de separar de 3 em 3 carreiras e eu comecei com aqui, com essa da ponta, aqui na horizontal, o outro bloco que vai ser de 9, eu já comecei com ele montando na vertical, aqui olha, aqui já tem mais vamos dizer assim, um conjunto de 3 carreiras para formar um blocão. Aqui, notem que eu também fiz em todos eles o sentido que eles foram emendados, que eles foram costurados. Então, eu costurei essa carreira com esta, depois com esta, aqui, tá vendo? Então, eles foram emendados assim, nesse sentido, as carreiras. Então, para não haver confusão, eu já fiz uma marcação, uma setinha para cima aqui, com relação a mim, né? A minha posição aqui. Então, nota que nesse bloco, essas laterais estão na vertical e nesse bloco estão na horizontal. Eu pego, aí eu posso virar aqui, ponho esse por cima desse, alinho tudo certinho aqui e venho para a máquina. E assim eu vou emendando cada blocão, um blocão com o outro blocão. Essas costuras que eu fiz aqui emendando as carreiras, eu vou dobrar sempre pro lado onde tiver as duas no sentido da costura. Então, aqui tem essas duas, estão mais no sentido da costura, eu vou dobrar pra cá. Aí vai ficar só aqui no meio, dobrado pra cá. Vou tombar pra cá, porque aí fica a maior parte da extensão da costura escondida aqui debaixo dessas faixas mais escuras. Agora vem esse outro bloco aqui. Também, ó, tem a marcação, setinha pra cima, ponho aqui. Aqui as peças estão invertidas e eu já posso costurar esse sobre esse. Ou também eu posso colocar aqui e fazer assim. Também dá na mesma coisa. Agora aqui, ó, setinha pra cima e aqui invertido, aqui e aqui, ok? Agora eu tomo esse por cima desse, fica mais fácil. Então, estão vendo o sentido das setas? Porque, lembrando, mais uma vez, eu defini neste trabalho que eu ia me orientar pelas faixas vinho. Então, o bloquinho que estivesse na vertical, a faixa vinho ia ficar à minha direita, e o bloquinho que estivesse na horizontal, a faixa vinho ia ficar em cima. Por isso que eu fiz setinha para o sentido da faixa vinho da horizontal, né? Porque uma coisa seria eu montar assim, com a faixa vinho que tá para mim aqui do lado de cima. E outra coisa seria montar o bloco assim. Também não ia dar certo. Então, esse bloco, esse trabalho, a gente tem que observar se
aqui os blocos estão invertidos, um na vertical e um na horizontal. Além disso, marcar uma cor para se orientar, que aqui no meu caso foi o vinho. Então, quando o bloco está na vertical, a faixa vinho fica à direita, aqui sempre fica à direita, e quando ela está na horizontal, ela sempre fica em cima, no canto superior, certo? Então, aí não tem erro. São essas 3 coisas que a gente tem que observar na montagem desse trabalho. Ele é muito simples de fazer, é só prestar atenção nesses detalhezinhos. Que a primeira vez que eu fui fazer, eu pensei assim, é só pôr um pra cima, outro pra baixo, o outro deitado, um em pé, o outro deitado. Aí não deu certo. Há uns anos atrás. Às vezes a gente olha um trabalho, acha fácil demais, mas e aí, vamos dizer assim, relaxa, né? Relaxa demais, não presta atenção e acaba acontecendo esses erros bobos, né? Porque não é nem erro, é apenas uma falta mesmo de atenção. Então, o trabalho é muito simples, muito fácil de fazer, apenas prestar atenção nesse sentido. Tem alguns trabalhos que a gente não precisa de se orientar, de ver essa questão, mas a maioria, sim, se a gente quer fazer um determinado desenho, formou as escadinhas, como se fossem umas escadinhas, tanto no cinza quanto no vinho. Então, deu certinho. Agora eu vou passar as costuras, tudo certinho, aqui na emenda entre um bloco e outro. Aqui atrás, ó, porque aí, como eu vim emendando de carreira em carreira, vou mostrar aqui pra vocês. Como eu vim emendando de carreira em carreira, então aqui tá a emenda contínua entre as carreiras, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, esse aqui é um blocão. Quando chegou aqui, ó, entre um blocão e outro, que é essa emenda aqui, também ficou no mesmo sentido dessas aqui. Então, por isso que não é interessante, a gente vira um bloco para lá, vira outro bloco para cá, por isso que eu marquei todos no mesmo sentido, né? E outra que também por conta do posicionamento de cada bloquinho desse. Então, aí o blocão foram todos também costurados no mesmo sentido, que isso aqui deu tudo certinho. E essas costuras aqui, agora eu vou repor no direito para vocês verem, essas costuras de emenda entre as carreiras e os blocões, que eu vou tombar sempre para o lado aonde tiver mais os 2 bloquinhos na horizontal. Então, se aqui tem os 2 na horizontal, eu vou tombar elas para cá, a costura para cá. Sempre aqui, ó. Porque aí ela fica que a maior parte dela embutida aqui. Mesma coisa nessa de baixo, não tá aqui? Então, vai pra lá, aqui pra cá. Aqui, não estão os 2 aqui? Ela vai tombar pra cá. Essa de cá pra cá. E assim por diante. Esses pequenos detalhes, gente, é que fazem, no final das contas, é que trazem qualidade para o trabalho. E aí, me conta o que você achou da peça. Fácil, não é? Muito fácil. Lembrando que você pode mudar as medidas de acordo com o seu gosto ou o material que você tem em casa, certo? E aqui tá a minha peça. Não deu tempo mesmo de finalizar, então já tô mostrando para vocês. E olha o tamanho que ele ficou.
Gente, apenas com 5 faixas de cada uma das cores, lembrando que as faixas tinham 5,5 centímetros de largura. Ele ficou com, deixa eu medir aqui, porque aqui o espaço é pequeno, não dá para eu mostrar ele todo aberto para vocês. Ele ficou com, medir aqui, ficou com 1,70 m, quase, um pouco mais de 1,70 m, que eu não tô medindo muito preciso não, ó. Olha, ficou bem bonito, né? Bem bacana. Então, eu vou fazer, até mesmo porque eu acho que eu não vou ter a manta para finalizar esse trabalho, porque conforme nós combinamos, né? Nós vamos fazer apenas peças, apenas com o material que a gente tem em casa. No caso da bolsa e da sacola, era muito pouco, então eu tenho, às vezes, como que fala? Manta para bolsa, para alguma necessaire, alguma outra peça menor, eu tenho, mas para esse aqui que ficou bem grande, eu não vou ter, então eu vou ter que esperar passar esse período, esse recesso, para poder sair e comprar uma manta que dê para ele, né? Que dê para colocar nele e finalizar. Então, por isso que eu até já resolvi gravar a finalização do vídeo, porque eu sei que não vai ter como finalizar por conta do material. Então é isso, até o nosso próximo vídeo.